Graça e paz, aqui é o Alex Gregório, mais uma palavra de ânimo, de alegria, de fé para nossas vidas, para nossa meditação. Glória a Deus. Antes que eu esqueça, curta, dê um like, compartilhe, envie para alguém que precisa, necessita breves meditações na nossa vida, para o nosso entendimento, em nome de Jesus. Entre também, se inscreva, ajude o canal aí a estar crescendo, que seja uma bênção e que tenha abençoado a sua vida. Vamos meditar hoje no livro de Gênesis, capítulo 34. Está escrito assim: Diná e os siquenitas. Ora, Diná, filha de Lia, que dera luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Diná era filha de Lia com Jacó, Lia ou Leia em algumas versões. Viu a Siquém, filho do Eveu, Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim humilhou-a. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Jacó veio de grandes lutas na sua vida. Você conhece bem a história, começa com o nascimento de gêmeos. Ele sai agarrado ao pé de Esaú, no calcanhar, e depois que eles estão grandes, Esaú vem de uma caçada, cheio de fome, desfalecendo, e Jacó está fazendo um guisado de lentilhas, ou ervilhas, no nosso culinária aqui, é o mais aproximado, e pede a ele, ele fala que daria, se desse a primogenitura para ele, ele falou que serviria para a primogenitura. Esaú, falando, se morresse, e assim vende. Jacó é tido como oportunista, aproveitador. Você já conhece vários maldizeres do nome de Jacó, Então, essa é a saga de Jacó. Tanto é que a sua mãe ajuda a enganar seu pai na hora de dar bênção a Esaú. Isaac sabe que está prestes a falecer, morrer, então quer passar bênção para Esaú, e ele sai para caçar, fazer um guisado gostoso para ele, uma comida. A mãe de Jacó escuta, chama ele, manda ele pegar uma cabra, faz muito parecido com o que Esaú faz, pega peles dos animais, coloca em Jacó, para enganar, porque Esaú é alguém cabeludo, tinha muito pelo, muito mesmo, porque para pegar uma pele de um animal para botar numa pessoa, imagine uma pele de cachorro, de gato em você, aquele bicho, negócio peludo demais. Era extraordinariamente fora do normal, Esaú. Então Jacó realmente sente o cheiro dos animais, sente o pelo, mas vê que a voz não era de Esaú, mas ele não podia enxergar mais, e assim dá a benção a Jacó. A sua mãe e ele, sabendo que isso ia acabar ruim, Esaú só estava esperando a morte do pai, ele pega e foge para a casa de Labão. E assim começa a saga dele. Deus fala com ele no meio do caminho, ele ouve, mas ainda não compreende. Depois encontra Raquel, ganha Lia, luta por Raquel, e o grande confronto da filha dele, onde Deus começa a mudar os caráter dele. Vai nascendo os filhos, e cada filho é algo que fala ao caráter dele. Dan, Simeão, Levi. Deus ouve
o clamor, Dan, Simeão, Deus atende, Levi, Deus une a igreja a Cristo, a representação da vida deles. E em outro vídeo a gente conta mais sobre isso, mas vamos nos parar aqui. Nisso ele tem uma filha, sabemos que as 12 tribos tirado dele, de Raquel e Lia, os filhos, mas tem uma menina que Lia ou Leia dá para ele, que era a verdadeira amada dele. Raquel que ele queria, mas o que Deus deu de melhor era Lia. E ele entende, e tem uma filha. Aí aqui nesse capítulo, ela sai com as servas para passear. Ele está vindo de uma jornada, encontra com seu irmão, se reconcilia, Deus abençoa. Só que ele não quer ficar perto dele, porque sabe que pode correr risco disso vir ser afetado de novo em Esaú e começar a contenda. Ele vai para um lugar um pouco distante, mas se reconcilia, está ali, só que não era para ficar ali, era para ir para outro lugar. Ele para, e isso é um problema crente, parar no meio do caminho. Acontecem coisas horríveis dentro da sua vida por não escutar o chamado de Deus e depois fica reclamando. Eles param ali, e aí quando eles saem para passear na terra, tem um homem, filho de Amor, Siquém, atrás de uma moita, olhando. Quando percebe que está vindo pessoas, ele se esconde. E ele olha a Diná e se apaixona por ela. A paixão é uma coisa compulsiva, sem pensar, sem raciocínio, de tal maneira que o texto, quando fala que toma ela, algumas versões vão falar estupra ela. Ele estupra ela. Isso é algo irresponsável, algo abominável. Ele, tentando sanar os problemas, diz que se apegou a ela, pede o pai dele, que era rei, ir até Jacó e pedir para fazer aliança, o povo dele com o povo deles, para se unir. É só você olhar no versículo 9 e 10 do capítulo 34, está escrito assim: aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor, habitai e negociai nela, e nela tende possessões. Então ele queria se juntar, depois do ato já consumado. Jacó, com o impacto que ele não entende e compreende, está desorientado. Por quê? Eles não eram para fazer, os judeus não eram para fazer aliança com o povo estranho, aliança de espécie nenhuma, quanto mais tomar filhas, dar suas filhas como esposas para gente estranha e tomar seus filhos ou filhas como pessoas para suas tribos. Não podia haver mistura, e isso Deus pega veementemente com eles, e eles são fiéis nisso. Mas Jacó está desorientado, para no meio do caminho, não era para ter parado. Acontece isso sobre a vida deles e ele fica desorientado. Ele tem tudo, ele vai fazer tudo para coisar essa aliança, para amenizar essa situação. Só que 2 filhos dele não concordam com isso, Simeão e Levi. Olha o que eles falam no versículo 14: não podemos fazer isso, dar nosso irmão um homem incircunciso, porque isso seria ignominia, vergonha pública e grave. Só que aí tem um plano, no versículo 15 em diante: sob uma única condição, permitireis que vos torneis como nós, circuncidasse todo macho entre vós, para eles circuncidar, fazer aliança, ser como eles. Então vos daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as vossas e habitaremos conosco e seremos um só povo. Se porém não nos ouvides e não vos circuncidares, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos e vamos embora. Tais palavras agradaram a Amor, a Siquém, seu filho, porque eles eram pessoas honradas.
eles falaram com o povo e o povo aceitou essa aliança. Todo mundo circuncidou, até os animais. Até os animais. Só que no terceiro dia, a dor é muito grande, porque é tirar o prepúcio, né, aquela fimose hoje em dia que a gente fala, tirar aquela pele em volta do pênis. Então, até 7, 8 dias de nascido a criança, o sangue coagula muito rápido, muito forte. Então, você faz essa cirurgia e tudo bem. Depois disso, tem que requer cuidados. E a gente sabe que a ciência, a tecnologia naquele tempo não existia, né? Então, era muito mais complicado. E no 8º dia, no terceiro dia, perdão, eles estavam muito debilitados, fracos. Então diz que Simeão e Levi entra naquele lugar e mata todo mundo. Então vamos lá. Eu quero falar aqui hoje desse ponto que Simeão e Levi entram. Alguns vão falar que eles fizeram errado, que eles foram precipitados e que trouxe a morte sobre todo mundo. Mas o versículo que eu li para vocês aqui no 14, 15 e 16, principalmente o 15, eles ofereceram para eles ser circuncidado. E circuncisão era a marca da aliança. Então, eles levaram o evangelho até eles. Eles levaram a salvação para aquele povo. Todo aquele povo aceitou a palavra, assim vamos dizer, aceitou a salvação sobre eles. Porém, Deus perdoa, mas toda ação tem uma reação, uma consequência. Eu não quero falar aqui que estou correto no meu ponto de vista, mas a minha interpretação que eu compreendo aqui, e é porque quando o negócio de matar ser humano é difícil, mas no Antigo Testamento a gente sabe que Deus dava uma ordem: entrar na cidade, matar e destruir todo mundo, que não sobre nem crianças nem mulheres, não pode sobrar nenhum resquício. Por quê? Porque eles, se sobrevivessem, iam crescer, multiplicar, e ia voltar de novo à idolatria, ou então contaminar o povo de Israel. Então por isso não poderia ficar ninguém. Mas sabemos que a misericórdia do Senhor também era grande, e muitos ficaram, muitos sobreviveram. Raabe é uma dessas histórias, é uma pessoa que fez a diferença, mas a gente tinha esse conceito na época. Hoje é totalmente diferente. Então existia na época, pacto de sangue. Sabemos que o cordeiro era oferecido pelos nossos pecados, que simbolizaria Cristo, que Deus honra esse sangue inocente para salvar almas. Havia um pacto de sangue sobre a família, que também é garantido por Deus quando fez com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, se não me falha a memória, que vai falar que ele está no final da tarde e vai falar com Abraão. Ele pega 7 rolinhas, 7 ovelhas, 7 carneiros, divide os animais no meio, coloca de um lado, do outro lado, e passa ali pelo meio. Isso era um pacto que era feito entre as pessoas da época. Se não cumprisse o pacto, do mesmo jeito que cortou os animais, seria feito com a pessoa. Então Deus dá um grande sono naquele dia a Abraão, e quem passa no meio daquele sacrifício é Deus, porque Deus sabia que ele não tinha condições de cumprir o pacto, mas Deus é fiel para cumprir o pacto. Por isso que nós somos os filhos da fé. Abraão é o nosso pai na fé, que creu primeiro e confiou em Deus de todas as maneiras, e Deus foi fiel através da vida dele e abençoaria todas as famílias na face da terra por causa de Abraão. Então Deus firmou esse pacto. E o terceiro pacto de sangue é a inocência, a virgindade da igreja, ser imaculado, separado, dedicado a Deus. Nós somos a menina dos seus olhos. Se quem aqui é o diabo que está atrás da moita, sempre espreitando e esperando a oportunidade para avançar, para nos tirar a intimidade, a comunhão, a santidade com Deus. Então essa jovem que tinha uma vida pela frente, tinha tudo,
ela é estuprada, violentada. Ela, como uma boa judia, que tinha um sonho do Messias vindo da sua família, ainda mais sendo filha do pai da família prometida, né, de Abraão, bem direto na descendência de Adão. Aí vai surgir as 12 tribos, promessa de Deus. Então, ela tinha tudo esperando o Messias. E como uma jovem normal, ter sua família, sua prole grande, abençoada, mostrando que Deus é firme na sua vida. Agora imagina, estuprada. Se fosse por um judeu, a gente sabe, né, que há rejeição sobre isso. Hoje em dia nem tanto, mas naquela época pior ainda. Mas hoje existe ainda. Mas naquela terra pior ainda. Não era virgem, estuprada, violentada ainda por uma pessoa que nem da sua própria descendência era. Seus sonhos foram por água abaixo. A decepção sobre a sua vida. Eu tenho até uma pregação que fala sobre lágrimas, e eu falo sobre isso. As lágrimas que ela derramou não foram só de dor, de vergonha pela situação, mas de achar que a sua história acabou com o Deus de Israel. Mas é aí que Deus nos surpreende. Deus levanta vingadores de sangue. Vai falar da nossa pureza. Quantas pessoas hoje em dia saem da igreja largando a sua pureza, a sua santidade com Cristo, para ficar nos bailes da vida, nas bebidas, drogas, na prostituição, nas noitadas. Esse jovem que agora morreu aí, ó, diz que estava no mesmo prédio com a mulher, foi dar dinheiro para os amigos, juntou com aquela jovem que se vendia, vai parar naquela sacada e tenta pular para fugir da mulher, cai. Quantos que têm futuros brilhantes no caminho do Senhor, mas por causa dos prazeres da vida, eles riem, se alegram pelas coisas supérfluas da vida. Mas essa garota chorava, achando que a história acabou, que a vida dela acabou. Mas aí que Deus surpreende. E olha os seus, a menina dos seus olhos. Ai daqueles que tocarem da menina dos seus olhos. Por isso eu comecei falando sobre Levi Simeão. Deus levanta vingadores de sangue. Eles não fizeram errado. Deus não deixa passar em branco. A salvação veio sobre eles, circuncidaram. Mas toda ação tem uma reação, uma consequência. Todo mundo acabou pagando ali o preço, né? Todo mundo povo foi exterminado. Mas a salvação veio para eles. E o nome dela veio a ser honrada. Porque Deus não deixa. Alguém se levanta contra ti, alguém quer destruir você, deixa na mão de Deus, que Deus está lá do alto, com seus olhos como chama de fogo, contemplando os bons e os maus. Sua mão não está encolhida para que não possa operar um milagre agindo dele, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir o gemido de um justo. Então tenha certeza que Deus operará na sua vida. Graça e paz.